A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Somente por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. E se estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Não chegaremos a nenhum lugar se não fosse a mão forte daquele que está na nossa navegação. E Ele disse que está no barco. Basta somente a gente, aleluias, ficar atento ao ouvido, abertos para a voz daquele que clama no deserto, não é assim? Porque o nosso, aleluias, profeta, Jesus fez um comentário para com seus discípulos que disse que na terra, filho de mulher, não houve maior do que João, seu primo, João Batista. Mas do reino dos céus, ele era o menor. Eita Jesus, um dos menores. Mas não teve nenhum profeta maior aqui. E olha que a passagem dele é tão pequena, né, aos nossos olhos, mas foi preparada. Lembra quando ele estava lá no ventre de sua mãe, a Isabel, a prima da mãe do Senhor? E ele estava lá e quando ela foi visitar a sua mãe, Maria foi visitar, estremeceu o ventre de Isabel. Porque aquele que iria à frente na qual o profeta Isaías disse que viria aquele clamarindo no deserto, clamando. Que deserto é esse, irmão? Em um território nada favorável, onde todas as coisas ali estavam cooperando por um mundão, para as coisas do mundo, onde pessoas estão com seus ouvidos fechados, mas ele estava preparando, porque viria aquele que disse, aquele que não sou nem digno de desatar suas sandálias. Eita Deus, e o próprio disse, esse foi o maior aqui na terra que veio dentre as mulheres, nascida de uma mulher. Olha, ele também nasceu de uma mulher, Jesus? Tá entendendo? Deus traz um questionamento que é para eu e você parar para pensar do que fazemos na nossa vida, né? E Jesus não veio de uma mulher e colocou ele como o maior nascido aqui. Oi, é porque Jesus era Deus. E o próprio João disse, e esse Deus era verbo e se fez carne. Estava entre nós como carne, sendo Deus, abrindo mão da sua majestade para estar aqui na carne. E aquele que estava diante dele no ventre o reconheceu. Eita, irmão, significa o quê? Ele ser o menor no céu, dos menores no céu, e porque ali no ventre já reconheceu o rei. Tá entendendo? Deus te escolheu no ventre. E as coisas maiores que tu não enxerga é que Jesus já tinha um plano preparado de você vir. Glória a Deus, aleluias, amém? Vamos para a oportunidade da palavra. Pega suas espadas, porque Jesus já está na nau. Ele disse que na embarcação tua ele já está presente. E nessa presença ele disse: pode balançar para um lado, balançar para o outro, mas o vento quieta, porque Jesus está nela. Aleluias, nesta embarcação da viagem, do momento, aleluias, da tua trajetória, dos planos que o Senhor traçou para vós, que é maior do que os teus, que esse projeto Deus está na nau, Ele está contigo, amém? Glória a Deus. Vamos para a embarcação, ó, da palavra, navegar com Jesus. Glória a Deus, que é as espadas. Eu estou com as minhas aqui e vós estão com as suas. Pela glória do nome do Senhor Jesus. Estamos em Tiago. E vamos para o finalzinho do capítulo 3. Amém? Que o Senhor já está falando conosco. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, toma posse. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade e que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, não se glorie disso. Aleluias. Glória a Deus.
Esse tipo de sabedoria não vem do céu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, aleluias. Louvado e exaltado o Senhor Jesus. Pura e depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Glória a Deus. Rios de águas é assim que o Senhor transborda nos nossos dias. E essas águas, ela sacia. E essas águas, ela imunda o nosso coração e emudece ele de paz e não de guerra. E desperta dentro dele, aleluia, o que a palavra de Tiago estava falando com aqueles que estavam fora de Israel por apreensão, medo, terror, porque estava vendo os seus mártires, inclusive Tiago, após essa carta, foi assassinado, só por bel prazer, para diversão daquele que estava no poder, governando, porque é assim que se distraía os perversos quando vê os menores sofrendo. E aquele povo estava amedrontado, dizendo: que preço é esse? Que eu estou com aquele que é o rei, mas eu estou vendo os filhos dele sendo execrado e assassinado. Ah, que reino é esse que nós estamos sofrendo pelo nome dele? Ah, não vai ser assim não. Eu vou agir de outro jeito. E Tiago estava falando para eles desse jeito. Que estava parafraseando hoje, estou trazendo essa palavra, mas eu creio que era isso que eles estavam vivendo e trazendo de confronto humanamente, mas não de confronto espiritual. O confronto das coisas celestiais, sem que resistindo-as para não se dobrar ao que estava acontecendo na terra. Então eles estavam ausentes da sua terra de Israel. E o povo de Deus estava fora de Israel por medo ou apreensão. E Tiago estava chamando para ser sábio com as coisas do céu. Não é com a sabedoria da sua inteligência aqui. É uma coisa bem diferente. A inteligência e a sabedoria. A inteligência humana e a sabedoria. Para que não minta contra a verdade que Deus colocou sobre mim e sobre você, entendê-las. Ele disse para que não minta contra o evangelho. Porque agir de maneira sábia do homem natural não é agir sábio do homem natural, é agir de conforme o seu interesse for melhor para você, para mim. Isso não é sabedoria. Isso é advento de você tirar daquela situação propriedades que vai te favorecer. Não é sabedoria, não. Sabedoria do céu são aquelas que diz aqui, ó, como está escrito, que habita em nós, aleluias, a misericórdia, a pacificação, a amabilidade, a compreensão, porque essa vai dar bons frutos. Perceba, em momento de guerra, lembra quando nós falamos, não jogai as pérolas aos porcos? Você não vai perder tempo para aqueles que ainda que no entendimento do teu ouvido ainda não conseguem ouvir as coisas que vêm do alto. Isso é sabedoria. Então você vai se calar, se esperar um momento oportuno e dizer: Senhor Jesus, é para mim ir ou para mim ficar? Eita Deus! É para mim falar ou para mim calar-me? Senhor, fui humilhada ao extremo. Como pode?
aquele que fala das tuas bênçãos, fala tão bonito do teu nome, mas alega o pão que dá. Fica dizendo, se não fosse eu, se não fosse eu. Se não fosse eu o quê? Seria outro. Eita Deus, porque quando Deus tem graça para entregar um filho dele, se não é você, vai ser outro. Alabixia Kandai. E aí já vai nos, admoestando, apertando, prensando como oliva. Aleluias. Como uvas no lagar. E vai prensando para ver se sai suco. Que suco é esse? O suco dos frutos. Porque na prensa que a gente vê quem é o indivíduo quando está já conhecendo a palavra do Senhor. Ele pode chorar e gritar, mas o que ele não vai poder fazer é ficar ali, resmungando, esperneando, porque não vai adiantar nada. Porque Deus tem projeto, Ele vai apertar para colocar você dentro da posição e sair dali o óleo, o azeite. Vai escorrer o azeite, porque dali vai demonstrar, vai sair a criatura do eu e vai chegar ali o Senhor habitando. E vai ser difícil, não é fácil. Enquanto um te humilha, você diz ao Senhor, mas lá sabe Deus o que é que eu merecia. Porque outrora você não está vendo o teu hoje, agora, né? Mas o teu atrás, Deus conhece muito bem. E se colocar você numa posição logo de agrado, você vai se achar. Eu vou me achar. Eita, pensou? Se colocar ali, todo mundo cheio, o púlpito cheio, você vai achar que eu tô, eita Deus, tá descendo a glória. E se não tiver, tá ali te preparando para que você leve a palavra do reino para aqueles que têm sede e necessita desta palavra. E se tá cheião na multidão, vai subir o orgulho de achar que tu já é o profeta bam bam bam. Eita, Deus já tá falando. Porque quando vier a multidão, vai ser aquela que vai estar preparado tu para falar para ela e dizer a condição de sua vida hoje, que não vem de ti, vem daquele que te alimenta, vem daquele que te coloca, aleluias, todos os dias de manhã, uma prensa, para que você entenda que tamanho tu é e de quem tu precisa. E sem falar das surpresas que pode acontecendo no caminho. Deus também é preparamento, porque nós não sabemos. E aí, todo dia a gente faz situações dizendo, Senhor, temos projeto tal, projeto tal, projeto tal, projeto tal. E a tua submissão para com Deus fica onde? Senhor, tem projeto tal, projeto tal, projeto tal. Senhor, eu não sei como, mas se tu quiseres, vai me encaminhar até lá. Está em tuas mãos. Cuida dessa situação, Senhor. Mas burila em mim, Senhor, a vaidade e o orgulho, para que eu não me envaideça do que não é meu, do que não tenho, mas foi o Senhor que me deu. E esta sabedoria é que nasce o espiritual, para dizer que foi o Senhor que te deu. E o orgulho, tu vai ter que pegar ele, dobrar ele em várias partes e fica aí. Que eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Fica aí. Porque não é o momento de eu falar algo que não vem da parte de Deus. Como assim? Não falar algo que vem da parte de Deus? É porque vai ter momento que você vai ter que se posicionar humanamente. Mas significa que você vai ter que sair das tribeiras. Você vai ter que se posicionar humanamente para olhar as palavras corretas de sabedoria. Porque tem coisas que você tem que realizá-las e vai ter que vir com a mão forte. Aí entra a sabedoria do Senhor. O que não vai vir de Deus é para que você não atue com orgulho quando no momento chegar. Não vai vir de Deus. É para você usar com humildade uma palavra que você vai ter que ser fala para com teu irmão. Por que fala com muito teu irmão?
Porque assim as relações nossas, uma vez Deus coloca, expulsa situações e pessoas, falo expulsar, porque parece que elas desaparecem. Mas para que o Senhor, nosso Deus, atue sobre nós. E vai ter momento que você vai ser agulhado de situações e você vai ser testado. E você vai ter que ser posição. Uma posição de um homem e de uma mulher. Com palavras firmes, sim, sim, não, não. E o que não vai ser de Deus para se posicionar é o orgulho que você vai arrancar. E vai colocar a submissão do Senhor sobre você. E eu e vós estaríamos já andando aqui, ó. Porque a boca que sai bênçãos não pode ser a mesma que amaldiçoa. Eu estou ali no reino do Senhor, participando da palavra de Deus, sendo operária da casa do mestre. E esta mesma boca, quando sai dali, é uma boca que maldiz contra o irmão. É uma boca que diz, você viu? Ela se acha, ele se acha. É a boca que diz, por que não deu para mim fazer? Você viu? Moro tão longe, mesmo, oi, irmão, já fiz isso. Mas eu não estava no lugar onde era de Deus. Falava-se de Deus, mas não tinha sabedoria e a presença do Senhor, porque cultuava mortos. Irmão, já tive uma passagem por religiões espiritualistas. E eu ficava indignada, esse Jesus, esse povo fala do evangelho e na saída não dá uma carona. E descia debaixo do chuva. Talvez, com certeza, Deus já preparando para um dia futuro que eu nem tinha ideia. Já se passou algumas décadas, 2, não tinha ideia. Porque foi lá que minha mãe me levou, me criou, né? Levando para lá. A gente fala criar, né, irmão, no Nordeste? Me educou dentro dessas religiões espiritualistas que cultua os mortos. Cultua, porque entende que com a vez abre o canal, dizendo que Deus proibiu, que essas esferas são proibidas se comunicassem dentro do Primeiro Testamento, e porque são evocados. Deus não estará ali. Mas vejo que Deus usa pessoas naquele lugar. Só que elas não estão atentas com o ouvido do éfata e continuam fazendo o que é o contrário que Deus pediu. Deixar os seus mortos, cuidar de seus mortos. Ele não volta. Se não fez aquilo que tinha de fazer, vai ser de lá que vai dizer conselho pra tu? Não vai não. Porque vai ser de lá. O conselho vem de lá pra tu. Vai ser coisa dos demônios. Que vai se utilizar da sua fragilidade, da sua saudade. Pra te enganar. Pra trazer ali, mas aquele ninguém sabia. Só meu parente sabia. Oi, se lembra quando tava vivo? Oi. O demônio, ele acompanha o que vê. O que fala. Eu não sabia a tua vida preguiça que estava com aquele seu ente querido. Deus está abrindo a cortina do entendimento. Então vai dizer, sabe, mas ele sabia porque era a sua convivência com eles. Então vai trazer exatamente, aquela blusa amarela. Sim, você ganhou uma blusa amarela no dia do aniversário. Deus viu que tu ganhou, o inferno também viu. Tá entendendo? Mas naquele momento não tinha entendimento. Mas Deus já estava preparando. Porque eu já tinha dentro de mim o aquebrantamento do bem e do mal. E do evangelho. O que estava sendo por demônio é porque no lugar de eu estava olhando para a minha vida, estava olhando para a vida dos outros. Dizendo que não estava me dando uma carona naquela chuva, naquela ladeira, depois da pregação. É assim que Deus está falando aqui, ó. Seja submissa ao Senhor. Seja o teu orgulho, tu pega ali, bota no bolso e dobra ele. E haja com sabedoria. Ali não era sábia, eu estava olhando a vida dos outros, então isso não é sabedoria. Então onde tem um engano, faz com que o demônio te cegue, de cegar, de entendimento, para que você não veja as coisas do reino verdadeira. E aí é dessa que Tiago está dizendo para mim e para você. Mas Deus tinha projeto, aleluias, e planos maiores que os meus, de estar ali querendo, achando que a mão do homem vai fazer ali o que Deus tem para fazer. E o Senhor disse, lá com Samuel, hein? Eita glória, Samuel, chamando Samuel. Deus já tinha um chamado para minha vida. E desde quando eu estava no ventre, e aquela passagem de enganos que eu fui passando, era Deus permitindo cair para que eu possa entender os caminhos que não são dele. Amém?
deu trabalho para chegar aqui. Mas Deus falou assim: está aí, eu vou levantar. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Então para de chorar hoje e receba em nome de Jesus, para que caminhe com sabedoria do Eterno na sua jornada. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por essa linda oportunidade.